Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana Oliveira e hoje eu serei a moderadora deste webinar intitulado Fortalecendo o Empreendedorismo na Restauração da Mata Atlântica, que está sendo promovido pelo WRI Brasil em parceria com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Em primeiro lugar, gostaria de informar a todos e todas que o evento está sendo gravado e ficará disponível no YouTube do WRI Brasil. Além disso, reforço que este evento também será conduzido em português, mas também contamos com a tradução simultânea em inglês. Como poderão notar, as funções da plataforma Zoom incluem a ferramenta do chat, onde vocês podem se apresentar, comentar, interagir com os demais participantes do evento online, e também com a função Q&A, onde vocês poderão submeter as perguntas para os painelistas do evento. Aqui, atrás das câmeras, o time do WRI Brasil está atento para responder as perguntas de vocês e eventuais dúvidas. Aproveito para já agradecer a presença de todas as pessoas que estão online conosco neste momento, e também aquelas que assistirão a gravação posteriormente e que têm interesse nesse tema. Aproveito para agradecer também aos painelistas pelo aceite do convite de estar com a gente aqui hoje, e toda a equipe do WRI Brasil, do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e também dos colegas do Escritório Global do WRI em Washington, na organização deste webinar. O evento vai ser dividido em duas partes. O primeiro vai ser o painel com a participação das convidadas e convidado para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo na restauração da Mata Atlântica. E a segunda parte vai ser uma apresentação sobre os detalhes da aceleradora de negócios florestais. Eu convido todos vocês a enviarem as suas dúvidas para que a gente já possa enriquecer ainda mais as conversas que vão acontecer aqui e passar melhor este período que a gente vai estar junto. E por que esse evento e por que esse tema no dia de hoje? Como muitos de nós sabemos, as florestas e a vegetação nativa são fonte de vida para as pessoas no Brasil e no mundo. Elas contribuem para a segurança alimentar, a segurança hídrica e podem também contribuir para a redução de gases de efeito estufa, sendo fundamentais para a manutenção da biodiversidade e no combate às mudanças climáticas. Mas a gente sabe que o desmatamento e as atividades econômicas não sustentáveis colocam em risco esses benefícios. E aí que entra a restauração. A restauração de paisagens e florestas é um dos caminhos para reverter essa degradação da terra e garantir a geração de serviços ecossistêmicos. O WRI Brasil, junto com organizações e grupos parceiros, trabalha para fomentar modelos sustentáveis de uso da terra que gerem benefícios compartilhados, emprego e renda no campo. E é nesse contexto que o WRI lançou em novembro do ano passado o primeiro edital para participação no programa da Aceleradora de Negócios Florestais. Essa é uma iniciativa que já possui uma rede de negócios e oportunidades de investimento que está atuando na África, na América Latina como um todo e no sul da Ásia. Mais de 190 empreendedores de 46 países já participaram desses processos para aprimorar os seus negócios florestais. E agora a rede está crescendo e vai atuar também no Brasil e, mais especificamente, na Mata Atlântica. Dessa forma, ao apoiar na aceleração de negócios florestais, é possível, a gente acredita que seja, promover um ambiente favorável ao ganho de escala da restauração, mobilizando recursos financeiros nos diferentes elos da cadeia e fortalecendo uma das principais lacunas que existem nesse tema, garantir mercados para os produtos e aumentar o nível de financiamento na cadeia da restauração. E, para conversar mais sobre esse tema da restauração, negócios florestais e todas as condições necessárias para o ganho de escala das ações, eu vou então abrir o painel e chamar os convidados aqui para participar comigo hoje. Eu vou começar convidando a Fabiola Zerbini, que atualmente está como a diretora do Programa de Florestas e Uso da Terra e Agricultura aqui no WRI Brasil. Convido também o Fernando Antunes Lopes, que atua como gerente de relacionamento com o governo da Salesforce Brasil. A Salesforce é apoiadora da aceleradora de negócios florestais aqui no Brasil e daqui a pouco ele vai contar mais sobre isso. Chamo também a Helena Carrascosa, coordenadora técnica do programa Refloresta SP da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. E para completar o painel, eu convido a Ludmila Pugliese, que atualmente é gerente de restauração da Conservação Internacional
e coordenadora nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, nosso grande parceiro da aceleradora. Eu fiz um pouquinho dessa introdução do evento, contando um pouco das motivações para o que está acontecendo aqui hoje, e vou ser responsável pela moderação também desse painel, para a gente falar de oportunidades na Mata Atlântica, desafios de escala da restauração e a importância de olhar para o desenvolvimento de uma economia baseada na cadeia da restauração, mas que também envolva ações de planejamento, implementação e monitoramento. Eu queria fazer uma primeira pergunta, né, uma primeira introdução para a Fabíola. Seja muito bem-vinda, Fabíola. Eu agradeço a sua participação e queria aproveitar essa oportunidade para que você compartilhasse um pouco aqui da estratégia do WRI Brasil no Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura e como a organização vê o tema do fortalecimento do empreendedorismo na cadeia da restauração como parte dessa contribuição ao alcance das metas globais, nacionais e globais, e também de combate às mudanças climáticas e no contexto geral de implementação de políticas públicas. Com você, Fabíola. Obrigada, Mari, obrigada a todos. Bom, primeiro eu me sinto convidada e anfitriã, né? É um duplo papel aqui, então quero muito agradecer a presença de todos também, em nome do WRI. Mas voltando ao papel de convidada, né, Mari, eu acho que muito da tua introdução, ela traz, e eu vou talvez reforçar alguns elementos, né, de algo que você já, né, de alguma forma compartilhou, mas que fazem aí a conexão de como que a gente olha hoje esse plano estratégico, a gente fala 23, 27, então um marco de 5 anos, né, para frente, na conexão com o que a gente tem aqui de mais enraizado no território, né? Aí a gente fala da Mata Atlântica, a gente fala da aceleradora dos negócios florestais da Mata Atlântica. Vamos fazer um pouco de ponte a partir de principalmente 3 elementos. Acho que primeiro, esse olhar de floresta, a floresta em pé, a economia da floresta em pé como centro de um projeto de desenvolvimento econômico para o país, né, é o grande eixo que nos movimenta. E aí é muito como que a gente usa a floresta como ativo para aqueles impactos aos quais as nossas agendas sociais e ambientais sempre tiveram, né, de alguma forma direcionados. Então, de fato, segurança climática, e água para todo mundo, redução da desigualdade social, empoderamento dos povos, né, para que as pessoas consigam se organizar, né, nas governanças locais. Então, é a floresta a serviço de tudo isso, né, trazer a floresta em si como um elemento central para a gente chegar nesse impacto positivo que a gente precisa, quer, né, mas precisa, né, enquanto projeto de humanidade, de sobrevivência da humanidade na Terra, e o Brasil, claro, com um grande responsabilidade e oportunidade, né, nesse contexto. E aí são 3 elementos. A economia de floresta em pé, primeiro, ele é um projeto sistêmico, necessariamente, né, assim, ele é de médio e longo prazo, e ele tem que estar conectado com o território, com as potencialidades do território, com a história do território, daqueles atores sociais, as características biofísicas, mas também socioeconômicas daquele território. Então, o primeiro aspecto que a gente traz muito forte no plano WRI é trazer esse olhar territorial. O que a Mata Atlântica tem de maior potência? O que ela tem, né, de gap, enfim, de limite, né, que precisa ser? Qual é o entorno político, né, de atores, as histórias, né, Helena? Quanta história existe nessa Mata Atlântica, né? Quanta coisa já foi feita errada, acertada? Esse tipo de olhar ele é fundamental para a gente pensar numa lógica de econômica. E aí, mais do que isso, é o pacto social em torno disso. Então, você não projeta um modelo de desenvolvimento econômico que tem a floresta em pé como centro se você não pactua com os atores privados, públicos, né, os produtores, quem está na terra, a agricultura, todo mundo que tem algum papel nesse sentido. Então, a gente trabalha muito forte, não só considerando, mapeando, entendendo essas características, mas também traduzindo isso em planos de ação que são pactuados, né? E bora lá implementar. O segundo aspecto aí é nessa questão de a economia da floresta em pé, uma vez pensada como agenda, pactuada pelos atores, ela pressupõe uma mudança de chip que eu acho fundamental para a gente começar a olhar assim, e é muito forte dentro do nosso plano. Não é a economia florestal não é custo, ela é investimento, né? A gente fez um modelo, um cenário lá para o Pará, está um pouco longe da Mata Atlântica, mas enfim, aonde a gente projeta a restauração de 3 milhões de hectares, ela pode movimentar a economia, o PIB do Estado, em até 7 bilhões de dólares ano. Gera emprego,
a cadeia da restauração, ela não é, a restauração não é um custo, né, para recuperar áreas degradadas. Ela, é claro, tem o seu papel ambiental, fundamental, né, sobre a ótica toda de serviços ecossistêmicos, biodiversidade, clima, como a gente já falou, água, enfim, mas ela também é um projeto que pode ser muito bem visto como um motor de desenvolvimento econômico daquela região. Você, da semente, dos serviços, da infraestrutura, da logística, tudo que você fomenta. Então, a economia da Floresta em Pé passa também por uma mudança de percepção, né? Que a gente sai da lógica de que os nossos projetos custam e não, eles são investimento, né? Em um novo modelo econômico. E aí também, a WRI tem trabalhado muito com cenários, com precificação, mas também atração de recursos, né? Otimização do fluxo de investimento em prol dessa agenda. Então, pacto social, né? O olhar para uma mudança de perspectiva, né? Da economia, e, por fim, Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem um baita ambiente positivo para isso, né, Mária? E todos aqui. Eu acho que reúne estados muito avançados do ponto de vista econômico e político, com experiência. Reúne atores sociais, né? Ludmilla, o Pacto, a governança da Mata Atlântica é muito sólida, é muito sólida. A gente que vem de outros biomas, que chega na Mata Atlântica, fala, caramba, sabe? É muito... Né? Então, desde o conservador da Mantiqueira, nossos colegas ali, TNC, todos os parceiros, Extrema, etc., até todas as experiências no Vale, e o Pacto, enfim. Então, eu acho que a Mata Atlântica ela reúne um ambiente para a gente experimentar uma lógica de economia da floresta em pé, que tem a restauração como seu motor, muito, muito forte. E acho que não é à toa, né, Fernando? Você vai contar para a gente que Salesforce também olha a Mata Atlântica como flagship, né, global, né? É por isso. Então, claro, isso não acontece sozinho. A aceleradora ela vai dar um start assim, em empreendimentos numa ótica ainda individual, fortalecer os negócios, mas as conexões entre esses negócios, a conexão entre as políticas públicas e o investimento privado, a organização disso tudo nas governanças, né, que a gente tem, para além dos governos, governança nesses fóruns e enfim, né, alianças, multi-stakeholder, aquela coisa toda, mas que o Pacto está aqui também representado, a gente tem uma grande chance de, nos próximos 5 anos, realmente trazer a Mata Atlântica como provar que essa economia da floresta em pé é possível, pode gerar os impactos econômicos, sociais e ambientais que a gente quer, e tendo na restauração o seu grande eixo. Então, basicamente isso, Mari, muito atenta a escutar os parceiros, porque é de fato na conjunção dessas forças e dessas vozes, né, que a gente vai chegar lá. Então, não é um plano WRI, né, é mais uma contribuição num ecossistema, né, de muitas outras contribuições enfim, nosso papel é estar aqui trabalhando junto, né? Então, é isso. Obrigada, Fabíola. Acho que você trouxe um ótimo contexto aí do que a gente está pensando daqui para frente enquanto organização, né? Acho que quando você fala desses números, é importante, não sei, né, olhando a carinha da Helena aqui também, que há algum tempo a gente trabalhou nas oportunidades de restauração, no mapeamento das oportunidades de restauração no Vale do Paraíba, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, e que se restaurado, né, haveria um impacto no PIB agropecuário da região, que poderia aumentar, por exemplo, como 32%, né? Então, acho que a restauração ela é vista, sim, como parte dessa economia florestal e agroflorestal. E também pensar no projeto Verena, né? Valorização econômica do reflorestamento com espécies nativas, que olhava muito para essa coisa do ganho de escala, pensando nos negócios de restauração que já existiam. E agora a gente, né, tem essa iniciativa da aceleradora que olha para pequenos e médios negócios. Então, você traz um pouco desse olhar diferente para o que está sendo feito. E aí, eu vou aproveitar e convidar o Fernando, que muitas das pessoas que estão aqui hoje se relacionam com o tema da restauração de paisagens e floresta. E esse não é um tema novo para a Salesforce. Então, eu queria te pedir, né, se você puder contar um pouquinho sobre dessa conexão da empresa com o tema, e, além disso, se a gente pudesse escutar um pouco das suas perspectivas de como o setor privado, de maneira geral, né, vem atuando de maneira mais ampla no tema da restauração e como incentivar esses sistemas de apoio a negócios que pode contribuir aí com o ganho de escala. É com você, Fernando. Obrigado, Mariana. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, Fabíola, Mariana, todo o WRI. Nós temos um prazer aqui de estar nos representando, falando um pouco desse apoio que a gente faz ao WRI globalmente no Brasil.
e também trazer um pouco da nossa mensagem que isso possa impactar outras empresas também, né? Primeiro de tudo, acho que além de falar de restauração, só para contextualizar um pouco as outras pessoas, talvez as pessoas não saibam muito bem o que é a Salesforce, ela talvez no Brasil não seja tão conhecida assim, mas é uma empresa de software chamado CRM, é um tipo de software que conecta, ela nasceu para conectar as empresas com seus clientes e fornecedores, ou os governos com seus cidadãos, ou as ONGs e, enfim, instituições sem fins lucrativos com seus assistidos e com seus patrocinadores. Então, de alguma maneira, a gente está falando sobre gestão de comunidade e nada mais justo, e nós que somos uma empresa tecnicamente recente, desde 1999 para cá, a gente sempre procura dar de volta para a comunidade, para o planeta e, portanto, para a sustentabilidade, o meio ambiente, enfim, que é um dos nossos valores-chave. Falando um pouco mais de restauração, a Salesforce, ela, para ser uma empresa, e a gente tem orgulho de ser já há alguns anos em toda a nossa cadeia, uma empresa de emissões líquidas zero, e de uma maneira completamente auditável. Posso até falar um pouco de como tecnologicamente a gente pode apoiar outras instituições, governos, empresas e entidades sem fins lucrativos para isso. Mas voltando aí para o tema de restauração, que é como a gente compensa nossas emissões, principalmente, além de reduzi-las, primeiramente. A gente tem várias iniciativas. Eu acho que passa por 3 grandes pilares. Primeiro, lançamento de grandes coalizões público-privadas. Eu acho que a gente tem orgulho de participar aí do lançamento da Leaf Coalition em 2021, no Dia da Terra, junto com o governo dos Estados Unidos, da Noruega, Inglaterra e muitas outras empresas, assumindo compromissos até 2030 de compensação de carbono. A gente também ajudou em lançar no Fórum Econômico Mundial, em 2019, um movimento global chamado One Trillion Trees, que tem o objetivo até 2030 plantar 1 trilhão de árvores, e aí muitos governos e empresas se desdobram para isso. Mas aí dentro da nossa casa, o que a gente acaba fazendo? Acho que, primeiro de tudo, a gente tem grandes financiamentos, vários tipos de financiamento. Primeiro, em inovação, a gente tem o Salesforce Venture Impact Fund, é o fundo de impacto, para ações inovadoras e de empreendedores ambientais. Então, são 175 milhões de dólares investidos nisso. A gente tem o Sustainability Bond, que vai até $1 bilhão, mas aí é outra história, que a gente pode falar depois. E isso, então, a gente está falando sobre compensação de carbono, sobre investimento direto em ações inovadoras, e, por final, a gente tem o braço de filantropia, que é a nossa caixinha interna, que dá todo o apoio para o WRI globalmente. A gente acredita que a filantropia, e aí a gente chama a atenção para as outras empresas, o quanto ela é importante pelo impacto que ela pode trazer. Tá? A gente tem um fundo que se chama o Fundo de Restauração e Ecossistemas de Justiça Climática, que a gente acredita que é uma ferramenta que outras empresas globais podem adotar, que é para você melhor mitigar grandes desastres ambientais. Por quê? O investimento em filantropia, e aí eu vou chegar na conexão aquilo que eu estou falando com o programa da aceleradora, que a gente está discutindo hoje, e com o Mata Atlântico. Mas, teoricamente, em linhas gerais, a filantropia é um tipo de investimento que é mais tolerante ao risco e que, por isso, pode abrir, uma vez que se prova que você, adotando soluções mais tolerantes ao risco do ponto de vista financeiro, você abre caminho para os outros tipos de investidores seguirem essa manada. Tá? A segunda parte é que a filantropia ela tem uma capilaridade social de comunidades locais e até de empreendedores locais mais direcionados a ações locais e que talvez outros tipos de financiamento não têm. E eu acho que isso, aí a gente já está se aproximando da aceleradora. E, por fim, aí é um grande alerta a todos, a filantropia para mitigar ações climáticas globais, no mundo inteiro, é só 2% de toda a filantropia, só 2% vão para a mitigação climática. E eu acho que isso é um grande problema, porque a gente pode ter o olhar nas siglas ESG mais equilibrado, que não seja só do ponto de vista social, de governança para a filantropia no geral, mas para o meio ambiente, né? E, por fim, porque a gente pode apoiar populações locais, soluções locais inovadoras e que traga realmente um desenvolvimento sustentável nessas 3 letras da sigla ESG. E, por fim, eu acho que para a questão do projeto aqui da aceleradora, que a gente está aqui hoje reunido, e o WRI em particular, por que a gente apoia o WRI, por que a aceleradora,
e porque o Land Accelerator, que é esse programa guarda-chuva global da WRI, e porque Mata Atlântica, eu acho que a gente tem uma visão bem clara que ele supre uma lacuna entre dois mundos que muitas vezes não falam a mesma linguagem, que são dos empreendedores, do meio ambiente e dos financiadores. Por eles não falarem muitas vezes a mesma linguagem, os objetivos ficam distantes. E o programa do acelerador é muito bonito porque ele treina, capacita todos os empreendedores para promover um alto impacto, inclusive para ter acesso às fontes de financiamento mais competitivas. E aí a Fabíola levantou essa bola, do porquê a Mata Atlântica, por que a gente resolveu apoiar a aceleradora no Brasil também. Cara, Mata Atlântica é um bioma que, além de ter ações de impacto que param de pé, como a Fabíola já escreveu muito bem, a gente, em consonância com aquilo que foi dito na COP15 da biodiversidade em Montreal no fim do ano, a Fabíola estava lá, nós da Salesforce estávamos lá também, foi lançado a Mata Atlântica como um dos 12 flagships da ONU, que são projetos vitrine de grande impacto global, e que nós temos orgulho, né, de apoiar, não só porque não é só apenas para o Brasil, pelo menos para o escopo da ONU, da Mata Atlântica, também se estende à Argentina e Paraguai, onde nós temos clientes, onde nós apoiamos também outros tipos de ONG. Enfim, tem um grande impacto global e é uma vitrine do Brasil para fora. Assim, agora falando, Fernando, mais brasileiro, numa empresa global, é tão bonito ver e falar sobre Mata Atlântica para o mundo, para os nossos líderes executivos globais, que sempre no Brasil um lugar comum recai para a Amazônia, mas não sabe da riqueza de biodiversidade e do potencial de impacto, justamente porque você já tem um ecossistema de restauração já mais maduro. Então, a gente acredita que para cada recurso que a gente apoia no WRI e na aceleradora, o impacto pode ser até muitas vezes maior comparado em outros ecossistemas, em outros biomas do mundo inteiro. Acho que, bom, falei demais, não quero me estender, não sei se eu passei do tempo, mas é isso, eu retorno a Mariana e obrigado mais uma vez por estar participando aqui do painel. Obrigada, Fernando. Acho que você traz temas aí que vão ser também comentados pela Ludmila, pela Helena. Falar da década da restauração de ecossistemas é inevitável, né? Estamos nela, vivemos nela, e o que a gente está trabalhando para contribuir com todo esse contexto de implementação da restauração. E eu acho que, para a gente lembrar também, né, que um dos pontos que o WRI vem trabalhando e tem discutido na sua rede de parceiros e organizações que estão implementando a restauração é a importância do planejamento e da capacitação da restauração, é a importância da assistência técnica e da extensão rural, de pensar o financiamento e incentivos para produtores rurais, acho que você falou bastante disso, pensar em pesquisa e desenvolvimento, que nada acontece sem a ciência por trás, e como que a gente vai monitorar essas ações de restauração, né? Seja em nível de projeto, em nível de propriedade, enfim, né? Com os sistemas de informação. Então, acho que é muito importante a gente pensar em algumas dessas lacunas que ainda precisam ser preenchidas ou ações que precisam ser fortalecidas, e construir capacidade passa também pela gente falar de melhorar os fluxos de financiamento e dos incentivos. E aí eu aproveito para convidar a Helena. Boa tarde, Helena, e agradecer mais uma vez pela sua participação hoje. O seu histórico trabalhando com o tema é extenso e muito a ensinar a gente sobre os aprendizados aqui no estado de São Paulo. Diferentes iniciativas, seja elas públicas ou privadas, buscaram fomentar a cadeia da restauração e negócios florestais. E eu queria ouvir de você um pouquinho, Helena, que está atuando no setor público, sobre essas oportunidades e dificuldades também de tratar a questão de negócios florestais, e que eles são, né, chave na sustentabilidade da restauração. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, Helena, te agradeço. Bom, boa tarde, Mariana, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite para essa conversa, é sempre bom. E, de novo, parabéns pela iniciativa da aceleradora. Eu acho que são ações como essa que vão ajudando essa agenda a andar, né? Eu primeiro já vou falar que eu não tenho medo de estourar, não tenho medo de saber se estourar o tempo ou não, eu vou estourar o tempo, a menos que você me corte, não é? É porque
a gente se empolga. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu acredito sinceramente na viabilidade econômica de projetos florestais para a produção de madeira e de produtos não florestais na Mata Atlântica. Eu acho que a gente, ao longo dos anos, se acostumou a nem pensar nessa possibilidade, porque a Mata Atlântica aqui a gente via como uma coisa a ser preservada, mantida intocada, e uma parte dela precisa ser, e para isso existem aí as unidades de conservação, né? E por outro lado, a gente falava, não, a sociedade, né? Essa mata está atrapalhando o desenvolvimento, vamos tirar para poder desenvolver. E a gente deixou de pensar na possibilidade de implantar florestas para a produção, e esqueceu de colocar espécies nativas no centro dessa agenda. E eu, sinceramente, acredito nisso. Agora, eu acho que existem aí alguns desafios muito importantes para a gente superar para que isso possa acontecer, né? A gente está falando de coisas que são inovadoras, embora a gente sabe que explorar madeira não é nada inovador, o nosso país nasceu disso, né? Começou com esse ciclo, né? Mas produzir madeira de espécie nativa, pensando na utilização dessa madeira, é sim inovador para nós. A gente não tem muita pesquisa acumulada sobre isso, e a gente tem muito ainda que fazer, não só para a produção florestal, mas como também para o desenvolvimento de produtos, o beneficiamento, o processamento desses produtos, mercado, né? Tem muita coisa a ser feita. Como uma coisa nova, tem aí uma carga significativa de riscos e incertezas, que a gente precisa mitigar para poder tornar essa atividade viável, né? A gente tem que construir um conjunto de ações e de políticas para fazer frente a essa situação. E aí, o que a gente está pensando aqui no Estado? Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, eu estou falando toda hora aqui de floresta implantada para a produção, porque eu acho que isso é um componente importante para a restauração de paisagem. É claro que a gente tem a restauração ecológica, que a gente tem que olhar com toda atenção, onde ela é necessária, mas a gente pode ir além disso, além daquilo que é obrigatório, que é o cumprimento da legislação de proteção da vegetação. Eu acho que a gente tem oportunidades maiores do que isso, né? E aí, o que a gente precisaria fazer para viabilizar isso? A gente precisaria ter financiamento que fosse compatível com os fluxos de caixa desses negócios florestais, né? A gente está falando de coisas de longo prazo, e no Brasil a gente não está acostumado a ver investimentos de longo prazo e ter paciência para esperar esse retorno, e quando a gente pensa com uma taxa que a gente tem hoje de Selic, qualquer dinheiro que vai entrar num fluxo de caixa daqui a 30 anos, quando você traz a valor presente, fica quase nada, tá certo? Mas o mundo não é assim, o mundo tem investimentos de longo prazo, senão a gente não teria atividade florestal nos países nórdicos, onde a floresta demora 60, 100 anos para crescer, isso lá é uma atividade econômica importante, né? E aqui a gente nem precisa esperar 100 anos, basta esperar 30, tá bom? Tá certo? A gente tem que pensar, então, em ter financiamento que tenha condições, taxas de juros, prazo de carência, prazo de pagamento compatível com essas florestas, porque a gente tem ainda um caminho grande de desenvolvimento, de melhoramento, desenvolvimento de tecnologia pela frente, mas a gente não pode esperar. A gente tem que começar a fazer essa ação de restauração de paisagens num prazo mais curto, né? Então, no paralelo, a gente tem que trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, e tem algumas iniciativas acontecendo, mas a gente precisa de mais. A gente tem hoje aqui em São Paulo a oportunidade de trabalhar junto com o Centro de Síntese em soluções baseadas na natureza, o que a gente chama um apelido de Biota Síntese, que é financiado pela FAPESP, e a gente espera ter bastante ganhos aqui, né? E a gente precisa de recursos para fazer incentivos para essas florestas acontecerem. Se a gente parar um pouco e pensar no caso do eucalipto, né? O eucalipto foi introduzido no Brasil no final do outro século, com finalidade ornamental, depois começou a ser usado para fazer dormente para estrada de ferro, tal. Quando olharam a oportunidade de produção de eucalipto para celulose e papel, houve um conjunto de ações muito forte, né? Na pesquisa e no desenvolvimento, aí tem a criação do IPEF, que é uma associação da universidade com as empresas do setor. A gente teve incentivos fiscais, né,
para plantar eucalipto, e o que a gente viu foi que em 50 anos, sei lá, 40 anos, a gente tem o eucalipto como uma atividade importante no PIB do país e do estado. Então, a gente pensa, a gente podia ter também uma linha de incentivos fiscais para o plantio de florestas nativas, para dar para as espécies nativas o mesmo impulso que esses incentivos deram para o eucalipto lá atrás, né? E aí a gente fica naquela situação complicada, porque a gente sabe que o dinheiro público é o dinheiro de maior custo de oportunidade que tem no mundo, sempre, né? Porque existem muitas demandas, e dentro dessas demandas, para atender com o mesmo recurso, a gente tem que ir lá e disputar dinheiro com saúde, educação, né? Habitação, que são coisas que também precisam de recursos. Mas eu acho que se a gente for capaz de demonstrar que o investimento feito nessas florestas trará um retorno econômico, social e de geração de serviços ecossistêmicos, a gente pode ter sucesso em emplacar aí essa tese de que a gente precisa de assegurar, nesse momento, recursos públicos para fazer incentivo, né? Uma outra coisa que acho que é legal falar, e a Mari falou um pouco da experiência aí no Vale do Paraíba, né, é que um outro jeito bacana de diminuir risco é trabalhar na lógica de polo, em que você planeja a floresta e quem vai beneficiar a floresta e para onde esses produtos vão ser vendidos, né? Então, você pensa isso tudo como um empreendimento só, vamos dizer, composto por vários pequenos e médios empreendedores e grandes ali no meio, tudo bem? Mas que funcione com essa lógica. Isso ajuda a diminuir risco, isso é uma coisa que a gente tem que perseguir. E tem algumas experiências interessantes pintando no estado de São Paulo e a gente vem acompanhando. Uma outra coisa que é muito importante é que a informação chegue nas pessoas. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo ao longo dos últimos anos aqui, uma parte com apoio do WRI, com muita pesquisa e tal, e está colocando no ar agora, nesse primeiro semestre, uma versão 2, vamos dizer, desse aplicativo, que nos possibilita recomendar para proprietários rurais no estado de São Paulo, de onde ele estiver, qual é a melhor combinação de espécies para fazer a implantação de floresta multifuncional, pensando em maximizar o retorno econômico, respeitando todas as questões ecológicas importantes, a área de ocorrência das espécies, as questões silviculturais, de relevo e os custos e tal. A gente vai fornecer para ele, ao final, um fluxo de caixa, um modelo recomendando quantidades de mudas de cada espécie e tal, e como dispor isso no terreno para o seu projeto de floresta multifuncional. A gente acha que isso é importante, associado a isso, com todo o esforço que tem que ser feito para apoiar a cadeia da restauração, e aí aqui reforçando aquilo que a Fabíola disse, que isso tem um potencial grande de gerar emprego, de gerar renda, mas é preciso que a gente traga mais recursos para essa região, porque se esses empregos forem gerados à custa só dos investimentos, por exemplo, dos proprietários rurais que estão fazendo restauração obrigatória, isso não vai ser suficiente. Então, a gente tem que, de alguma forma, trazer dinheiro, seja dinheiro de carbono, seja dinheiro da venda dos produtos florestais, tem que trazer isso para os territórios, e isso acho que vai fazer diferença. No nosso piloto lá no Vale do Paraíba, a gente pensava em 10 mil hectares de floresta multifuncional para produção de madeira e frutas nativas, implantadas aí ao longo de 10 anos, 1.000 hectares por ano, e eu me lembro dos números, assim, por alto, assim, eu não sou boa de número, mas a gente estava falando de um investimento de 240 milhões de reais para implantar as florestas, né? Esse investimento faria girar, né, 1,5 bilhão de reais, seria o que ia girar de dinheiro entre madeira vendida, produto vendido, serviço prestado, insumos e tal. Desse 1,5 bilhão, 800 milhões viriam de fora para a região, ou seja, é a receita dos produtos vendidos para fora da região abrangida pelo polo, e isso geraria arrecadação de mais ou menos uns 200 milhões de reais em impostos. Então, a gente vê, parece o crime da mala, né? Você investe 200 milhões, recupera os seus 200 milhões em impostos, faz girar 1,5 bilhão, enfia 800 milhões numa região
na zona rural de uma região onde isso vai ser muito impactante, vamos dizer, para a sociedade ali, e a gente tem que fazer isso acontecer. Agora, como começa? Né? Como começa, aí eu acho que cabe a gente, ao governo, às ONGs, às empresas, entenderem o potencial disso para poder dar o pontapé inicial para a coisa começar a girar. Depois que vai, desencanta, aí a coisa vai fluir, eu tenho certeza disso. Então, fica aqui o meu convite, né, minha provocação para todos nós já estamos nessa, né, Mário, Fabíola, Ludmila, Fernando, mas acho que a gente precisa de uma força, um esforço grande de todo mundo para colocar alguns exemplos no chão, aí com a lógica de blended finance, e para poder fazer frente a esses riscos e essa dificuldade de obter financiamento de tão longo prazo, uma parte de dinheiro não reembolsável para compor isso, incentivo como o PSA, recurso de carbono, fazer um pacote com isso, com financiamento reembolsável oferecido aos proprietários rurais, de preferência com identificação de quem vai comprar aquela madeira ou aqueles produtos. Se a gente for capaz de construir isso, eu acredito que a gente né? Acho que não é fácil, porque se fosse fácil estava feito, só estão sobrando as coisas difíceis ultimamente, as fáceis já foram. Mas eu acho que a gente pode ter sucesso nisso e criar alguns casos que possam servir de inspiração e de exemplo para quem mais se interessa por isso. Então, eu vou parar, Mário, para não atrapalhar muito a sua programação. Não vai atrapalhar em nada. Contem com a gente aqui, porque a gente conta com vocês também, para a gente conseguir sucesso nisso, né? Obrigada. Obrigada, Helena. E eu queria aproveitar essa brecha da Helena também para convidar todo mundo que está aqui presente para enviar suas perguntas aqui, que daqui a pouco a gente vai abrir para uma sessão, né, de perguntas e respostas aqui com os painelistas, e eu acredito que tenha muita coisa aí que vocês estão na cabeça. E estou muito feliz de ver, gente, a participação. Tem gente de São Paulo, e quando eu digo São Paulo, estou aqui na capital, mas tem gente do interior de São Paulo, Araraquara, tem gente do litoral de São Paulo, estou vendo gente da Bahia também, Paraná, Minas Gerais. Então, estou super feliz de que a gente não está só falando aqui de São Paulo, né, Mata Atlântica, muitas vezes que fica concentrada no Nordeste, no Sudeste, mas a gente está olhando para o Sul, está olhando para o Nordeste também. Eu acho que isso mostra não só que tem muita gente interessada, mas o alcance dos parceiros que a gente tem ao longo desse bioma, né? E eu acho que nada mais justo do que a Ludmila para contar um pouquinho sobre o pacto. E antes de passar para a Lud, queria dar só 2 comentários em cima do que a Helena colocou, não só da questão da pesquisa e desenvolvimento, que a gente, né, no WRI trabalhou muito nesses últimos anos, olhando para um desenvolvimento de um programa de P&D de silvicultura de nativas, que hoje está sendo muito discutido dentro da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Então, acho que é super importante a gente pensar que não estamos partindo do zero, tem muita gente fazendo. Acho que a Helena traz essa perspectiva, né, de que a gente precisa pilotar pacotes completos, e tem muita gente tentando fazer isso. Eu acho que isso é super, né, importante para a gente refletir, e o quanto que a gente ainda tem de potencial inexplorado para pensar nas ações de restauração daqui para frente. E aí, voltando aqui para a Lud, que bom estar aqui com você, Lud. Eu acho que o seu envolvimento com o Pacto já vem aí ao longo dos anos, e acho que algumas pessoas aqui, ou não conhecem tão bem, ou conhecem muito bem, né? Mas é sempre importante você contar um pouquinho do que é o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, inclusive desse reconhecimento mais recente que recebeu da ONU. Acho que o Fernando e a Fabíola comentaram um pouquinho, e também considerando que, né, o tema do painel né, sobre negócios florestais, de pensar como que o movimento vem atuando para a construção dessas capacidades locais e no apoio à restauração em larga escala, né? Então, acho que se você puder comentar com a gente, bem-vinda, Lud. Bom, Mari, obrigada pelo convite. Queria agradecer aí essa oportunidade de estar falando pelo Pacto. Eu estou como coordenadora, e eu queria dizer que a Helena Carrascosa já foi coordenadora do movimento, né, durante 2 anos aí. E é interessante a gente estar nesse painel que tem tanto governo, quanto empresas, quanto ONGs,
e para a gente entender a evolução da discussão sobre a agenda de restauração, né? Eu acho que, há algum tempo atrás, a gente discutia muito as questões mais técnicas e acadêmicas, não que elas tenham sido solucionadas, mas como a gente evoluiu nessa temática de restauração e como que agora a gente fala sobre riscos, né? A Helena estava trazendo aqui para a gente essa questão do financiamento, do risco, e como a gente está expandindo os nossos horizontes sobre o tema da restauração, né? Muito além das questões técnicas, que foi o início do pacto, né? Lá em 2009, então, falando um pouquinho desse movimento, que foi criado lá em 2009, no momento em que não se sabia muito bem onde estava acontecendo a restauração, quais as melhores metodologias. Então, um grupo de pessoas, pesquisadores e ONGs, né, e também as empresas, se reuniram nesse movimento, que o Pacto é um movimento, é um coletivo que tem aí como objetivo restaurar 15 milhões de hectares até 2050. O Pacto ele é baseado, então, na representação de diversos setores, academia, governo, ONGs, empresas, e a gente hoje em dia tem aproximadamente 300 membros, e a governança do movimento ela é feita de forma representativa desses diferentes setores, né? Então, a gente tem um conselho de coordenação, que é representado por esses diferentes setores, e a coordenação nacional, que hoje sou eu, o Pedro Brancalhão, de vice-coordenador, e o Alex Mendes, de secretário executivo. E a gente tem a coordenação nacional, que são esses representantes e que nos apoiam no entendimento de quais são os gargalos da restauração, né, como que a gente deve atuar, qual é a estratégia do movimento. E falando nisso, o pacto ele é baseado, então, em algumas premissas, né? Ele tem como premissa a questão acadêmica muito forte, né? Esse desenvolvimento do entendimento da restauração, pensando em termos científicos, foi o que trouxe inicialmente esse grupo de pessoas, mas também está baseado, né, na ampliação da escala e numa governança descentralizada. E aí a governança do movimento, a gente tem alguns grupos de trabalho que atuam endereçando gargalos de restauração, e são aí diferentes temas. A gente tem ciências e tecnologia, a gente tem um GT de gênero, a gente tem GT de comunicação, e um GT que trata especificamente também da captação de recursos para o movimento e do financiamento das ações de restauração. A gente tem trabalhado bastante nisso, então, são ações que são feitas dentro desses grupos de trabalho, e nessa governança também a gente tem as unidades regionais, que são alguns membros, né, desse movimento, e que se aproximam da gente para trazer, então, tanto as questões pontuais de campo, né, de dificuldades de atuação de restauração, quanto também levam, né, essa governança do movimento, junto com as suas ferramentas, né, de restauração, monitoramento, enfim, levam para o campo também essa governança do movimento. Né? Então, a gente tem aí como principais linhas de atuação atualmente são os territórios certificados, que é normalmente onde estão essas unidades regionais lá na ponta e que trazem para a gente as oportunidades de restauração, né? E aí também, entrando um pouco no que a Helena estava falando, eles atuam como polo, não como polo para mercados, assim, especificamente de madeira ou de produtos advindos da restauração, mas de mercado talvez de carbono, por isso que a gente chama territórios certificados. A ideia é que a gente consiga tornar esses territórios fontes, então, geradoras de carbono, né, junto com os nossos parceiros em cada uma dessas regiões. A gente tem como outra linha de atuação também o monitoramento da restauração, e aí a gente está falando em diversos monitoramentos, então tem a questão tanto do monitoramento das ações no chão, mas também numa escala de satélite, de imagem de satélite, facilitando o entendimento do ganho de escala, quanto também o monitoramento social. A gente está desenvolvendo essa série de protocolos de monitoramento para que a gente consiga identificar qual que é o ganho de escala, a qualidade da restauração e o impacto disso para a comunidade de uma forma geral. E, por fim, a gente tem uma questão de comunicação e capacitação, que eu acho que entra bastante aqui no que a gente está falando, né, nessa aceleradora, nessa possibilidade desse investimento,
que é justamente como que a gente torna esses locais que a gente está querendo trabalhar, esses membros, como que a gente consegue capacitá-los na questão de negócios, que a gente sabe que, como a própria discussão da restauração, muitos de nós somos muito técnicos e a gente não tem esse tino para negócio, né, essa expertise no gerenciamento, né, nesse aprofundamento das questões financeiras e econômicas de qualquer projeto de restauração. Então, o Pacto, ele fez um estudo, né, durante a pandemia, aí, não que a gente tenha acabado, mas diminuiu um pouco. A gente fez um estudo durante o ano de 2021 para entender, fazer o levantamento junto com a Sobre e com a Aliança, para fazer o levantamento das oportunidades, né, do que existia de trabalho, né, de postos de trabalho com a cadeia da restauração. Isso para o Brasil inteiro. Esse artigo está publicado e a gente pode achar isso lá no site do Pacto, depois que a gente tiver interesse. E aí foi feito, essa pesquisa foi feita através da internet, né, de formulários online, e a gente identificou uma oportunidade, né, de geração de trabalho. Para cada 100 hectares restaurados, existe a possibilidade de gerar 42 postos de trabalho. Então, se a gente pensa, né, no Plano AVEG, né, que tem aí como meta restaurar 12 milhões de hectares, a gente está falando de 1 milhão, 2,5 milhões de hectares. Né? Então, é uma informação que é muito relevante para a gente, quando a gente está pensando nessas oportunidades, né, tanto da década da restauração, quanto da retomada da agenda da restauração. Né? Acho que existe a possibilidade da gente retomar o Plano AVEG, que tem como linhas de ação muito daquilo que a gente está discutindo aqui agora, né? Uma das linhas de ação era o financiamento da restauração. Então, ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito nessa discussão sobre o que é restauração, né? A gente está aqui, a gente tem o Plano AVEG, que já falava dessa necessidade de a gente trazer o financiamento da restauração. Então, eu entendo que talvez agora, né, depois desses 3 anos aí que a gente está, 3 a 4 anos que a gente passou por pandemias e questões sociopolíticas, aí eu acho que a gente tem essa possibilidade de retomar ações de restauração em larga escala, pensando aí, né, nessa nova oportunidade de retomar isso, de retomar até o próprio Plano AVEG, a discussão em nível nacional, né, e subnacional, como a Helena comentou. Então, acho que os governos também estão cada um a sua forma, de acordo com as suas condições, trazendo essas possibilidades. Então, eu acho que é uma agenda muito positiva que a gente tem que conseguir, então, estimular. O Pacto, normalmente, ele trabalha, né, com a capacitação dessas unidades regionais, e, normalmente, o que a gente vê de financiamento para essas capacitações e para projetos de restauração são muito ligados à ONG. Então, eu vejo como essa oportunidade da gente estar trabalhando, então, com pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, uma oportunidade que até então a gente não tinha conseguido trazer. E quando a gente fala nessa ampliação da escala da restauração, a gente já entendeu tecnicamente como é que faz, a gente está fazendo restauração, a gente está trabalhando com regeneração natural, mas a gente não conseguiu dar o pulo do gato. O que está faltando, né, de fato, para a gente dar essa escala? Né? Então, são questões como essa, né, de como que a gente traz essa questão do negócio, essa visão de negócio, essa oportunidade da gente trazer emprego num momento tão difícil de retomada econômica, né, que realmente vão dar essa escala que a gente está pretendendo para a Mata Atlântica, né? E é muito bom ter iniciativas como essa, porque realmente a gente sabe que, através desse trabalho que a gente fez, esse levantamento, a Mata Atlântica, ela traz uma oportunidade, porque ela tem uma matriz, né? Ela foi intensamente desmatada, então ela é onde tem oportunidade de se fazer restauração, né? Onde tem mais áreas para fazer restauração. E aí, por outro lado, a gente já fez mapeamentos de áreas prioritárias e tudo mais, mas, mesmo assim, a restauração ainda não alcançou a escala, né? Então, é isso, são essas questões que a gente tem que buscar responder, e a gente sabe que São Paulo, a Mata Atlântica, né, tem muita capacidade de fazer restauração, por diversos motivos. Então, existem vários projetos que se iniciaram
nessa região do Sudeste, na Mata Atlântica, e que trazem essa possibilidade, então, do entendimento de como que é trabalhar com restauração. Tem muitas escolas que trazem essa formação acadêmica, essa base, né, científica. Então, a gente sabe que a gente tem essa capacidade da restauração, a gente tem oportunidades, estão ali, tem diversas áreas prioritárias, a gente tem conhecimento, a gente tem recursos, a gente tem política. Então, de fato, eu acho que é somar esses esforços todos aí para a gente conseguir atingir a escala. E, por fim, Mari, eu queria falar do flagship, né, da década, então, que alguns de vocês já falaram. Eu acho que flagship talvez não seja um nome familiar para todo mundo. A gente também na CI tem um projeto que chama Flagship lá de Abrolhos, e o pessoal falou, gente, pelo amor de Deus, faz a tradução disso para a gente. Então, sim, o flagship são as paisagens bandeiras que a gente tem, né, para a restauração, e esse projeto que declarou a Mata Atlântica como flagship, ou seja, uma paisagem emblemática, bandeira aí, para a restauração, foi um projeto que a gente submeteu, né, o pacto junto com a Aliança Trinacional, com a Rede Trinacional, que corresponde aí a diversas instituições do Brasil e da Argentina e Paraguai, e submeteram, então, uma proposta para a ONU, submetendo, então, a Mata Atlântica como essa grande paisagem bandeira, para que fossem, então, concentrados esforços, né, então, tanto de divulgação, quanto de possibilidades de captação de recurso, e recurso, então, para investimento de restauração no chão, mas também capacitação entre comunicação e outras ações que são relevantes aí para a gente dar escala à cadeia da restauração. Então, a gente, no final do ano passado, né, a gente recebeu esse prêmio, que foi declarado, tinham mais de 100 paisagens que submeteram, né, para esse processo da ONU, e a gente ficou entre as 10 paisagens bandeira, então, emblemáticas aí, da Mata Atlântica, sendo que ela essa questão de ter mais outros 2 países e o pacto liderando esse processo e trazendo junto à rede, né, trinacional, que inclui aí a Argentina e Paraguai. Então, e com isso a gente tem mais possibilidade de geração de emprego, de renda, e essa oportunidade ela é cada vez mais materializada por essas oportunidades que estão vindo por aí, como essas da aceleradora. Então, acho que é isso, Mari. Não sei se eu falei tudo Lud. Demais. Falou Fico à bastante, disposição. mas que isso, eu acho que o objetivo aqui é a gente contar um pouquinho, né, do que está acontecendo e também começar a construir essas conexões que vêm sendo, né, já feitas há muito tempo. Queria dar um destaque especial aí na sua fala, acho que a Helena contou um pouquinho também, o pessoal aqui no chat está falando de produtor rural, né, como apoiar produtor rural, e um estudo que o WRI lançou em novembro, convido todo mundo a dar uma olhada também, sobre a governança da restauração. Esse foi um estudo aí que a gente conduziu junto com a Universidade de São Paulo e a Unicamp também, que a gente fez um mapeamento de quem são as pessoas que estão trabalhando com restauração, né? E o produtor rural sempre aparece lá, central nessas conexões. Acho que o setor privado foi um que foi bastante debatido dentro desses mapeamentos que a gente fez, mas a gente comentou um pouquinho, então queria convidar todo mundo também a dar uma olhada nesse estudo recém-lançado. E acho que a gente está aqui com mais 15 minutinhos para continuar essa conversa. Tem algumas perguntas aqui do público. Queria agradecer novamente a presença de todas e todos. A gente está com mais de 210 participantes, é um super público interessado. E aí, enfim, vou trazer aqui um pouquinho das perguntas e também fiquem à vontade aí para mais de uma pessoa responder, tá bom, gente? Acho que a Helena falou um pouquinho sobre floresta multifuncional. Então, Helena, uma das perguntas aqui é como o modelo de floresta multifuncional leva em consideração os mercados para produtos florestais e se ele está ligado a modelo de oferta e demanda por esses produtos. Já deixo você comentar. E aí, mais uma aqui, que agora só se fala em investimento.
E pouco se fala sobre mão de obra, mesmo com tecnologia, né? Porque no final das contas a gente sabe que tem muita gente por trás disso, né? Então acho que se você, talvez, Fabíola, puder comentar um pouquinho, né, de como que a gente pode trabalhar nessa transição também, de falar sobre pessoas e a mão de obra, e como que a Lud comentou um pouquinho, né, sobre o artigo que foi lançado recentemente. Então, se a gente puder comentar um pouquinho sobre isso. E, por último, essa primeira rodada, tá? Tem a cadeia produtiva da restauração. E acho que um dos exemplos que a gente pode trazer é comércio de sementes, de espécies nativas. E como que isso, né, pode se conectar com diferentes tipos de incentivos. Então, como que hoje a gente está olhando, por exemplo, para a PSA na Mata Atlântica, e como que estão as linhas de fomentos, enfim, se vocês puderem trazer um pouco do que vocês conhecem. Talvez eu posso começar aqui, e como essa parte a gente tem que dar uma acelerada, vou deixar 2 minutos para as perguntas e vou dar uma levantadinha na mão aqui para vocês ficarem de olho no tempo. Quem quer começar? Deixa eu começar, que eu já abri aqui, que você fez uma pergunta diretamente para mim, que era dos modelos. Eu imagino que seja do modelo que eu fiz referência, que vai sair como uma recomendação do nosso aplicativo, né? Só dizer que para a gente, para construir esses modelos, partiu de um banco de dados muito extenso. A gente tem 14 milhões de registros nesse banco de dados. E a gente tem lá, desde os dados silviculturais, de como fazer manejo, até a produção esperada, seja de madeira, com as curvas de crescimento, seja com a produção de produtos não madeireiros. E a gente só colocou nas nossas planilhas o preço, né, quando existe mercado para aquele produto identificado. E a gente colocou isso nas regiões onde esse mercado existe, porque custos e preços estão vinculados à região administrativa, e produção e curva de crescimento estão vinculados à região ecológica e às fitofisionomias, dentro do nosso banco de dados, né? Então, sim, a gente, quando for recomendar um modelo, está recomendando, considerando preços que existem no mercado, né? Essa que eu queria falar sobre o aplicativo lá. Você falou um pouco sobre produtor rural, e eu acho que realmente é a questão central, porque tudo que a gente vai estar discutindo aqui vai acontecer na terra de alguém, e só vai acontecer se alguém quiser, a menos que a gente vá lá e desaproprie a terra desse alguém, tá certo? Então, a gente precisa gerar condições para que essas pessoas queiram fazer, e eu acho que quando a gente associa a restauração, seja a restauração ecológica das áreas de preservação permanente, por exemplo, ou os modelos de florestas multifuncional, com um olhar para a forma como essas pessoas produzem na propriedade como um todo, a gente acaba enxergando que tem oportunidades de melhorar a produtividade e o desempenho ambiental daquela propriedade. A gente tem muita área com pastagem degradada que pode produzir a mesma coisa de carne ou de leite em menos área, de forma mais eficiente e ainda com restauração e com produção de outros produtos. Então, o desafio para nós todos aqui é contar isso para o produtor rural, demonstrar isso para o produtor rural, no tempo dele, na linguagem dele. Esse é o nosso desafio, e é isso que a gente precisa fazer, né? Vou parar. Legal, Helena. A Fabíola já abriu o microfone. Eu vou pegar o gancho, porque acho que é bem nessa linha. Gente, no fundo, assim, a gente está muito distante ainda do tamanho da necessidade, do tamanho da urgência, né? Por mais que a gente aqui concorde, né? E, Helena, eu concordo plenamente, né? De que há uma potencialidade, né? Da economia florestal. Na verdade, se a gente olha para o lado ainda, né? Política, seja estruturante ou mesmo investimento do tamanho que a gente precisa, a gente está muito longe. Então, acho que até eu gosto da ideia da aceleradora, porque também traz para a gente essa própria mensagem. A gente precisa acelerar, né? E a gente é um conjunto de atores, né? E essencialmente passa por investimento, né? Assim, a gente sabe ainda que o custo de oportunidade da terra é uma loucura falar isso para nós ambientalistas, humanistas, mas o custo de oportunidade da terra é em favor do desmatamento, para plantar, para gerar outro, né? Não faz sentido na nossa ideologia, no que a gente acredita, mas para muita gente, sim, né? Então, como que a gente muda essa equação, né? E aí, carbono, serviço ecossistêmico, política de trabalho e renda,
né? Política de desenvolvimento agrário, desenvolvimento rural, né? Conexão cidade e floresta numa lógica de cadeia de consumo responsável. Isso tudo é política de médio e longo prazo, gente. Não é uma coisa que, né? Então acho que a mão de obra, o desenvolvimento da mão de obra, o desenvolvimento de uma de novo uma economia, né? Mas que tem isso tudo é muito possível de acontecer, mas precisa ser estruturado. E a gente precisa, Fernando, de um investimento também do setor privado financeiro, né? Nessa lógica global, a gente precisa de um tamanho também que seja condizente com o risco, né? Que a gente está vivendo enquanto humanidade, né? Então, eu sei que não estou falando nada novo, mas também é importante, né? Acho que a gente trazer essa mensagem. A gente precisa ser criativos, inovadores, para dar esse salto de acelerar, né, também o ritmo do tamanho do investimento, o tamanho de políticas, ainda que elas tomem tempo, mas elas precisam ser iniciadas e urgentemente, né? E aí eu acho que, completando um pouco só o que você falou, a gente tem uma baita ambiência aqui favorável para isso, né? Mas agora, enfim, seguir trabalhando, mas de uma forma... E com o governo federal agora, que acho que, Lud, você trazendo o Planaveg é muito legal, porque é isso, né? A gente também tem uma possibilidade agora de fortalecimento numa lógica federativa, estados subnacionais e governo federal, como a gente não tinha no passado, há 4 anos atrás. Então, bora também, né, aproveitar esse ambiente. Falei que ia ser objetivo, não fui nada. Vamos Dá um espaço aqui também para o Fernando e para a Lud, mas aí eu vou acrescentar mais uns elementos aí das perguntas que estão chegando, que tem pessoas aqui perguntando sobre, né, carbono, e eu acho que é o tema da vez também. Então, se a gente puder, né, o Fernando, falar um pouquinho aí de como o setor privado está olhando para esse link do carbono, de restauração, como a Salesforce vê, então acho que é um tema interessante aí. E Lud, uma das perguntas aqui, acho que a Helena tocou um pouquinho, mas como que a gente pensa, né, empreendedorismo e, ao mesmo tempo, o estímulo para práticas baseadas em evidências, né? Então, pensando no que já existe de conhecimento, de décadas de pesquisas já desenvolvidas com restauração no Brasil, para a gente olhar daqui para frente, né? Então, se puderem comentar, e aí depois a gente passa, então, para a rodada final. Bom, posso me atrever aqui um pouquinho? Obrigado, Mari. Bom, acho que baseando um pouco assim o que a Helena começou falando, principalmente de como a atuação do setor público é evidente. Eu sou bem suspeito porque eu trabalhava em governo antes disso, antes de vir para cá, há 2 anos. Então, assim, eu sou encantado pela magnitude, a perenidade que todos os investimentos públicos podem trazer, diminuir o risco para investidores privados e fazer uma regulamentação que abrigue os investimentos cada vez mais do setor privado. Porque hoje, acho que a gente vai pensar assim, como uma empresa ela pode investir, e aí em carbono, por exemplo, Mário, que você levantou essa bola, se a gente ainda não tem regulamentado oficialmente o mercado de carbono para além do voluntário, que a gente ainda não saiba qual é o melhor tipo de crédito de carbono, e que o Estado ele seja capaz de moldar o mercado para reverter essa lógica perversa, até certas vezes que a Fabíola disse, sobre o custo de oportunidade da terra. Porque a gente sabe que, de alguma maneira, no mercado voluntário global, onde a gente investe em carbono, em terras mais degradadas, você vai ter um ganho financeiro maior e de curto prazo. Como é que o governo brasileiro, então, que ele vai ter até a capacidade de exportar, de ser um grande baluarte aí do mercado de carbono global, ele vai quebrar essa lógica. Ele vai moldar esse mercado ao invés de só atuar na falha dele. Então, as empresas hoje, cada vez mais, elas estão querendo buscar como você vai investir com mais qualidade, com mais impacto, e não só impacto ecológico pela restauração per se, mas com mais biodiversidade e também com que se você remunere de alguma maneira a lógica do lucro social no fim disso, que você fomente a atuação social das comunidades locais protetoras das florestas, povos nativos e empreendedores locais ambientais. Aí só para pincelar, acho que a Helena perguntou aqui um pouco, etc. Como é que a Salesforce tecnologicamente ela está apoiando isso? A gente tem um software que chama, em inglês, Net Zero Cloud, que é uma nuvem para ajudar qualquer instituição a fazer todo o monitoramento da sua pegada de carbono, de maneira auditável, nos escopos 1, 2 e 3.
e aí você já tem as dicas para você se tornar net zero emission, ou seja, emissões líquidas zero, num médio prazo. E lá a gente já tem também uma comunidade de empreendedores ambientais que disponibilizam seus créditos de carbono gerados a partir de biomas no mundo inteiro para as empresas e organizações e governos, etc., que uma vez que estão dentro dessa nuvem, elas já podem comprar o seu crédito lá, e de uma maneira completamente auditável. Então, é só um facilitador, na verdade, mas, enfim, Salesforce, a gente tem alguns projetos aí para vir para esse ano, com o IES do Rio, eu vi que tem colegas pesquisadores aqui do IES, muita coisa para falar, e que fomente essa legitimidade de longo prazo, sustentabilidade de longo prazo para o mercado de carbono brasileiro, que pode ser uma oportunidade enorme economicamente e socialmente. É isso. Obrigado, Mari. Obrigada, Fernando. Lud, vou te passar aí a fala também. E eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para incluir nesse pacote, que qual que é o olhar também para o setor acadêmico? A gente sabe que no Pacto tem muita universidade, né? E qual que é o papel da academia, né, do setor acadêmico nessa tentativa de expandir as ações de restauração florestal, né? Acho que um comentário adicional é que muitas vezes a gente diz que tem bastante conhecimento já dado, né? Então, o que mais a gente precisa olhar daqui para frente? Uhum. Legal, eu acho que essa pergunta traz o gancho aí que a gente precisava. A restauração ela tem a base científica muito forte, né? Como eu comentei, o Pacto ele foi criado aí por pesquisadores, né? Pessoas entendidas, assim, e pessoas que trabalhavam com a restauração no chão, mas principalmente pesquisadores, né? Então, a gente precisava disso para entender como que faz restauração. Minimamente a gente sabe, né? Principalmente na Mata Atlântica, em outros biomas isso ainda tá, né? A gente entende que ainda tem mais lacunas de conhecimento do que na Mata Atlântica. E tudo isso é base para que a gente consiga fazer bem feito a restauração. Eu acho que esse conhecimento os técnicos têm, e algumas pessoas, né, alguns proprietários de terra, eu entendo que já estão também entendendo como faz restauração, muito também porque a restauração passa agora por questões de entender a própria regeneração natural, então ela permite que a gente deixe que a natureza faça o trabalho dela também, então ela sai um pouco desses muros da academia para que tenha uma participação social maior, né? Mas eu acho que um dos conhecimentos que falta para a gente é justamente esse que a gente está discutindo aqui, é a questão do financiamento, a questão do carbono, como é que funciona esse mercado, como é que a gente traz essa visão de negócio para as ações de restauração também. Então, eu acho que a gente tem que sair dos limites da ecologia mesmo, né, da restauração, para passar para ser mais abrangente as ações que a gente está fazendo nesse sentido de ter mais integração com uma visão de negócio e até com a visão dos impactos sociais. Hoje a gente fala muito de salvaguardas também, né, que é uma questão que até então os projetos de restauração não tinham e que para carbono é super importante isso também. Então, eu acho que a gente tem lacunas de conhecimento que vão para além da questão ecológica da restauração, né? Que vão mais para esse lado da visão de negócio, da visão dos impactos sociais, né? Como é que a gente consegue mitigar os riscos sociais que a gente tem e que está tudo a ver com essa questão, tem tudo a ver com essa questão de investimento, de risco de investimento. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir moldando melhor as nossas ações de restauração e trazendo cada vez mais o conhecimento para o nosso lado. Então, as ações do Pacto também têm acompanhado, né? Nesses 14 anos, até antes da pandemia, eu falava 12, já pulou para 14, assim, parece que teve um pin, né, durante a pandemia, que a gente não conta esses 2 anos aí, mas é isso, já estamos há quase 15 anos com o Pacto aí, muito conhecimento que foi gerado no começo, conhecimento técnico, mas agora, então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que trazer, né? Como que a gente traz essas outras questões e como que a gente apoia outros biomas também, né? Eu acho que a gente tem, né, muita capacidade para apoiar, né? Então, as ações na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, enfim, como que a gente faz essa integração do conhecimento aí. E, fora isso, monitoramento, né? Porque eu vejo muito projeto de restauração, gente, mas fazer monitoramento, eu estou para, assim, contar nos dedos quais são os projetos que continuam monitorando, e isso é fundamental para a gente dar a consistência, a persistência das ações que a gente tem
feito aí ao longo desses tempos e para justamente conseguir convencer esse mercado de que as ações são efetivas, né? Então, acho que é por aí, Mari. Obrigada. Legal, Lud. Eu vou passar para vocês, gente, 1 minutinho, 2 minutinhos para uma fala final. Tem muita pergunta chegando, é sempre um desafio conseguir responder, digitar e passar aqui, tá, gente? Então, acho que esse é sempre uma questão. Eu vou falar um pouquinho da aceleradora daqui a pouco, tá? Então, para quem está fazendo as perguntas da aceleradora, só mais um minutinho que a gente está chegando lá. E aí, só para a gente fechar, né? Então, para quem quer se envolver com restauração, por onde começar? Para as pessoas que já estão trabalhando com algum tipo de atividade ligada à pesquisa e desenvolvimento em silvicultura de nativas, né? Quais perspectivas, se vocês tiverem alguma fala sobre isso? E, por fim, também um olhar sobre as fintechs e como que esse papel dessas fintechs podem ter aí para contribuir nessa agenda da restauração. Um mixed feelings com fechamento. Vou tentar começar rapidinho, assim, que são muitas mesmo, a gente, né, não vai conseguir responder a todas, mas eu acho, Lud, pegando um pouco o teu gancho, talvez dando uma palhinha em algumas das questões, eu acho que essa perspectiva de que a gente enraize uma cultura de olhar as agendas ambiental e social na sua ótica econômica, isso não é novo, mas a gente precisa enraizar isso, né? E isso, inclusive, assim, o mais importante, não só isso vai abrir a possibilidade, de fato, da gente trazer uma perspectiva de escala, que é absolutamente necessária, como vai também garantir que a gente, como ator dentro das discussões econômicas, leve o projeto da integralidade ambiental para essas discussões. Então, não sei se eu estou sendo muito claro, mas é um caminho porque, gente, o carbono, só como projeto econômico, é extremamente prejudicial, né, para tudo isso que a gente está falando. Mas ele, como um projeto econômico, né, atrelado a uma lógica de uso da terra, que tem a restauração, financiando a restauração, mas também entregando, né, o equilíbrio ecossistêmico que a gente precisa, é maravilhoso, né? Então, a gente também precisa estar nas discussões de mercado de carbono e vice-versa. O mercado de carbono precisa estar nas discussões, né? Eu acho que isso está no caminho. Contem muito com a gente, WRI, mas não só, tem muitos parceiros, todos nós aqui, própria Mata Atlântica tem um projeto vindo aí, o FLA Hub, que vai poder dar um push aí eu acho que nessa inteligência, né, de negócio, e acelerador é um pedacinho, né, gente? Que aí a Mari vai contar, mas ela é um pedacinho, quiçá a gente faça também, são tantos outros pedacinhos, né, Helena? Mas o que a gente precisa agora é dar uma liga, olhar, botar número e ir para o mundo, e ir para esses atores públicos e privados, né, com verba pública e privada, e botar a discussão no tamanho que ela precisa estar, né? E com isso também aumentar a força ambiental e social, que é o que nos move, né? Acho que entrando também nesses guetos econômicos que às vezes a gente não está muito lá dentro, mas precisamos estar. Né? Então, acho que pela ordem, acho que o Fernando, né, pela ordem, mas agora já abriu o microfone, ele é um gentil cavalheiro, eu sou uma avó. Eu queria só, de novo, reforçar uma coisinha. A gente fala em fintechs, a gente fala em aceleradora, a gente fala num monte de coisas que nos levam assim, a pensar na urgência das coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa ser ágil e tal. E, por outro lado, a gente tem um desafio muito grande, que é o desafio de convencer pessoas que são, no caso, os proprietários rurais, que têm sua lógica, que têm o seu tempo, que é diferente desse que nós estamos falando aqui. Eu sempre lembro do professor Kageyama, que falava que para alguém fazer alguma coisa, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que querer e a pessoa tem que poder. Então, a gente tem que levar informação para que as pessoas saibam de uma maneira que chegue onde a gente quer. A gente tem que encantar essa pessoa para que ela queira e tem que tornar possível isso oferecendo condições. E eu não estou aqui afastando o comando e controle e a fiscalização, não, gente. Eu estou dizendo, além disso, acho que isso é pouco. A restauração obrigatória é pouco. Então, eu acho que a gente tem que passar a pensar mais nessa questão. Há muitos anos a gente discute sobre restauração, primeiro era só de APP, de mata ciliar, depois tal,
E nessas discussões, esse ator central, como a Mariana falou aqui no estudo que mostrou lá, o Vale do Paraíba, esse ator central ainda é um grande ausente na nossa conversa. Então, acho que tem que ter um olhar para isso que a gente tem que perseguir de uma maneira mais efetiva, a gente tem que conseguir chegar lá. Essa acho que é a minha mensagem aqui, é esse o grande desafio. Se nesse momento tivesse um caminhão de dinheiro para fomentar o plantio de florestas em algum lugar, a gente ia ficar com esse dinheiro um tempo até conseguir a adesão de proprietários rurais para isso. A gente vê isso em todos os projetos, em todos os estados que tem projetos de restauração, de PSA, tal, sempre tem esse problema, porque nos faltam talvez ferramentas para isso e entender os tempos que são requeridos aí. Bom, é isso, gente. Vamos que vamos. Obrigada, Helena. Vou passar rapidinho para o Fernando e para a Lud, hein? Muito obrigado, Helena, Mari. Acho que visão geral da Salesforce e acho que do setor privado que a gente tenta advogar é o seguinte: empresas, busquem um caminho que seja de emissões líquidas zero. Isso é o mínimo a se fazer quando você pensa nas suas atividades produtivas, mas também como fazer isso da melhor maneira possível. Tenham um plano de ação climática que seja coerente, que seja validado, auditado e etc, etc, etc. Procurem se formar, se unam a outras empresas que também façam isso. Governos, por favor, abram mecanismos de participação do setor privado, tanto em financiamento, quanto ajuda, suporte tecnológica, enfim, podemos fazer muitas coisas em conjunto e, principalmente, que traga a legitimidade que só o governo pode ter quando você tem a confiança de um investidor que você está investindo na coisa que é certo, melhor para o nosso estado, nosso país, nossas cidades. E terceiro setor não contém conosco apenas para financiamento, mas também trabalho, mão de obra, ajuda na qualificação, enfim, é do interesse de todos que a gente tenha o terceiro setor qualificado com mão de obras e que dê todo, como a aceleradora faz, essa mentoria, essa qualificação dos empreendedores locais para uma melhor restauração. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Fernando. Lud? Abrindo aqui o microfone. Então, você perguntou, Mari, para quem quer começar a trabalhar com restauração e tudo mais, então o Pacto, né, o site do Pacto tem diversos conhecimentos acumulados ao longo desses 14, 15 anos que a gente tem, então tem ali uma série de estudos, um estudo que a gente fez, chama Pacto Challenge, foi justamente com o objetivo de entender a regeneração natural e como que essa regeneração ela pode ser fortalecida com os proprietários de terra, isso é muito importante, né? Por que a regeneração ela é subtraída, ela é cortada, então a gente está indo nesse caminho, né? E eu acho que esse convencimento, essa questão da sensibilização, era o primeiro ponto do Plano AVEG, assim. O primeiro eixo ali era a questão de sensibilização dos proprietários de terra, que a gente ainda também não conseguiu evoluir, assim como muitos pontos, inclusive financiamento, né? Então, está sendo feita a revisão, eu acho que esses são pontos. A sensibilização e financiamento da restauração são pontos, das 8 linhas lá, que a gente ainda tem que evoluir bastante. E, por fim, Helena, eu acho que você traz uma coisa que é importante. Pode ser pela dor, mas é muito mais gostoso se for pelo amor, né? Então, eu acho que é isso, né? Se a gente consegue trazer uma cereja para a restauração, né? A gente tem um retorno, que seja no bolso, ou que seja para agradar os olhos, ou se sentir melhor, enfim, como que a gente consegue trazer essa questão aí para a restauração, para as nossas ações. Então, acho que é isso, Mari. Obrigada aí, obrigada a todos, e vamos conversando. Queria, mais uma vez, agradecer vocês por terem aceitado esse convite para participar desse painel, agradecer o pessoal que participou e enviou muitas perguntas, algumas aqui ainda ficaram sem respostas. Acho que é isso, sempre abrindo esse espaço para a gente ter essa troca, tá, gente? Então, muito obrigada mesmo. E agora, a gente vai passar para a apresentação da aceleradora. Algumas das dúvidas também já chegaram aqui no chat e a gente tem mais 10 minutinhos. Então, no final da minha fala, eu vou trazer algumas das respostas para o que vocês estão trazendo aqui, e queria só reforçar uma coisa, tem muita gente que enviou pergunta
por e-mail, tá, gente? A gente não esqueceu de vocês, a gente está olhando isso também, tá? A gente vai fazer perguntas frequentes, porque muitas das perguntas, elas são semelhantes, então a gente está construindo essas respostas, mas vou contemplar aqui na minha fala também um pouco dessas dúvidas. Vou compartilhar minha tela aqui e contar um pouquinho para vocês, então, da Aceleradora de Negócios Florestais. A Aceleradora de Negócios Florestais, ela foi lançada em novembro do ano passado, durante a Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. A gente usou aquele momento para trazer algumas das informações para esse programa de treinamento e atração de recursos para empreendedores que atuam com restauração, reflorestamento e agroflorestas na Mata Atlântica. Mas, Mariana, o que é uma aceleradora? O que é esse tal desse programa? O programa ele tem um formato de 2 fases. A primeira fase do programa vai contar com 20 negócios selecionados que participarão de um programa personalizado que contém encontros presenciais, sessões de capacitação virtuais, uma plataforma virtual de colaboração e também conta com o espaço para apresentação desse negócio entre os pares e parceiros externos da iniciativa. A segunda fase da aceleradora vai selecionar 5 desses negócios para terem um olhar mais próximo dos especialistas do WRI parceiros. Então, a gente vai visitar esses 5 negócios. Desses 5, também receberão um aporte financeiro de até R$50 mil e também participarão de sessões virtuais de acompanhamento. Mariana, como que eu faço para me inscrever e participar desse processo? As inscrições, elas se abriram, como eu disse, no dia 30 de novembro do ano passado, e elas se encerram no final de fevereiro, dia 27 de fevereiro. A gente está tendo esse webinar hoje, no dia 30 de janeiro, e além dele, a gente também vai fazer uma sessão extra, que a gente está chamando de sessão Tira Dúvidas. Por quê? Porque a ferramenta de inscrição, infelizmente, está em inglês. Então, a gente vai também trazer essa perspectiva de apoiar as pessoas interessadas e que ainda não conseguem ter a compreensão do idioma, para a gente conseguir capturar esses negócios também que têm interesse. Por quê? O programa vai ser, sim, conduzido em português, tá, gente? Só a plataforma que, infelizmente, a gente não conseguiu traduzir nesse momento, mas a gente está abrindo esse espaço para apoiar. Além disso, a gente preparou um material que, a partir dos próximos dias, vai ficar disponível do passo a passo de como entrar na plataforma, que se chama F6S. Então, esse é um pouco da trajetória do que a gente vai fazer ao longo desse ano. A partir do encerramento das inscrições em fevereiro, a gente seleciona esses 20 negócios, anuncia no início de abril, e aí, maio, junho, a gente conduz o programa, junho a gente seleciona os 5 que vão receber o aporte financeiro e a mentoria mais personalizada, e em novembro a gente encerra esse primeiro ciclo, tá joia? O edital já está disponível no site do WRI, o pessoal aqui já está colando no chat, então fica disponível. Lá tem todos os detalhes sobre o contexto da aceleradora, quais são os critérios que a gente vai usar para selecionar esses negócios, tá? Quais são os tipos de negócio que podem fazer parte, um pouco da carga horária, porque isso é muito importante, né? A partir do momento em que você submete a sua inscrição, é também um compromisso de participar de todo esse programa aí que a gente está conduzindo. A primeira parte do programa, ela está prevista para 60 horas, tá? A carga horária, e a segunda parte, né? A segunda fase de 40 horas. Então, isso aí, somando, dão aí 100 horas de muita dedicação para esse aprimoramento, para fortalecimento desses negócios que vão ser selecionados pela aceleradora. Mariana, o meu negócio é elegível? Quem pode submeter as inscrições, né? A submissão. Primeiro, a empresa, o negócio, tem que ter atuação na Mata Atlântica, tá? Então, a gente focou nesse primeiro momento a aceleradora na restauração, nas ações da Mata Atlântica. Quem pode submeter? Pequenas e médias empresas
associações, desculpa, ou cooperativas, desde que com fins econômicos. Mariana, eu sou MEI, posso submeter? Pode. Mariana, eu não sou com fins lucrativos, eu sou com fins econômicos. Pode? Pode. Mariana, qual tipo de negócio que vocês estão selecionando? Então, a gente está olhando desde negócios que produzem sementes, fazem comercialização de produtos gerados a partir de áreas restauradas, como madeira, frutos, até as empresas que atuam com serviços relacionados à restauração, assistência técnica, engajamento, educação e tudo mais. Exemplos. Então, empresas, cooperativas, associações que estão trabalhando com beneficiamento de produtos madeireiros e não madeireiros, polpas, bebidas em gerais, enfim, processamento de frutas e tudo, assistência técnica e extensão rural para proprietários rurais, monitoramento da restauração, reflorestamento com nativas, viveiros de mudas e sementes, implementação e manejo de agroflorestas. Esses, gente, são alguns dos exemplos dos negócios, não são limitantes. Então, acho que todo mundo que se considera parte dessa cadeia da restauração pode enviar a sua submissão, tá joia? Eu acho que é importante dizer aqui, gente, que a gente está olhando para negócios que já estão em operação. E é por isso que a gente não contemplou aqui ONGs e projetos sem fins lucrativos, porque a aceleradora ela está dando esse olhar para um setor que está fomentando ações que gerem renda a partir desses produtos das áreas degradadas. Então, a lógica neste momento da aceleradora é, de fato, fomentar essa cadeia de negócios, tá joia? Então, é por isso um pouco desse olhar também, para a gente tentar abarcar a diversidade de atores que a gente tem e trazer para mais perto essas empresas que estão trabalhando aí na cadeia da restauração. Como eu disse, as submissões podem ser feitas diretamente na plataforma, ela chama F6S, está disponível no site do WRI Brasil, e ela pode ser feita até 27 de fevereiro, tá joia? Horário Brasil, meia-noite, para a gente receber essas submissões. A gente sabe que as informações, a entrada na plataforma, ela ainda está na língua inglesa, tá? Então, só comentando novamente, mas a partir do momento em que você se cadastra, todas as perguntas estão em português e vocês podem submeter as respostas também em português, tá, gente? A gente pede desculpas aí por esse problema aí, que às vezes tecnológico, da plataforma e de idioma, mas a gente quer garantir que isso não afete as pessoas que estão chegando até esse edital, que estão chegando até essa oportunidade, que a gente vai dar o apoio para essas respostas. E aí, já convidar muitos de vocês que estão aqui presentes para a sessão de apoio, para tirar mais dúvidas e facilitar a interação com a plataforma F6S. Ela vai acontecer no dia 16 de fevereiro, às 17 horas, tá? A gente colocou bem no fim do dia para que todo mundo já esteja ali, né, com a agenda organizada e tudo. As inscrições já estão abertas, tá? A gente vai conduzir um passo a passo de como fazer a submissão, tirar outras dúvidas sobre critérios, sobre empresas elegíveis. E também queria deixar aqui para vocês que as pessoas que mandaram e-mail, para as pessoas que estão buscando mais informação, que continuem nos buscando. A gente está olhando para as perguntas de vocês, tentando trazer esclarecimentos para que a gente possa, então, contar com essa submissão de vocês, tá? E divulguem para as redes de vocês, que a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando na agenda da restauração, na cadeia da restauração, e que se encaixa nessa oportunidade aí de participação num programa de aprimoramento. Eu acho que é isso para esse momento, o tempo já está super curtinho, mas queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Os temas que serão selecionados para o programa ainda estão em definição, porque a gente quer olhar para o que as empresas estão mandando de necessidade dentro dos seus negócios, para a gente poder, então, fazer essas sessões temáticas. Mas a ideia, gente, lá no edital tem mais informações
do que vai conter nesse programa de aceleração, de quantas sessões vão ser e do que elas vão tratar. Isso tudo está bastante explicado no edital e que daqui para frente também a gente vai começar a detalhar. Eu acho que eu queria pedir desculpas por não ter mais tempo para esclarecer muitas das perguntas que chegaram, mas a participação de vocês é essencial. Deixar mais uma vez o convite para vocês entrarem na seção Tira Dúvidas e enviarem e-mail com as suas perguntas, e colocar a equipe do WRI à disposição para que vocês possam interagir e, aos poucos, completar o seu conteúdo para ser submetido. E agradecer a participação nesse evento online, agradecer aos painelistas mais uma vez, equipe do WRI Brasil, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a equipe também de intérpretes que nos ajudou a conectar aí também com esse público internacional que fala inglês. E eu acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido produtivo. Convido mais uma vez a acessarem os conteúdos do WRI, dos parceiros. A gente vem trabalhando bastante nas redes sociais para compartilhar bastante das informações que a gente vem gerando, e a gente acredita que a aceleradora seja uma ótima oportunidade aí também para olhar para esse setor privado, para esses pequenos e médios empresas que estão atuando na restauração. Muito obrigada, tenha uma ótima semana, boa tarde.